Que tal a gente deixar a imagem Docker da sua aplicação Node com TypeScript pelo menos 8 vezes mais otimizada? É isso mesmo que você ouviu. Hoje eu vou te ensinar como tornar sua imagem Docker pelo menos 8 vezes mais leves utilizando os conceitos de Multi-Stage Building para melhorar o desempenho geral e a capacidade de manutenção da sua infraestrutura. E antes de começar, eu vou gravar minha tela, vou te mostrar como que faz isso de forma prática e sem enrolação. E eu só tenho um único pedido para você. É um pedido muito simples, tranquilo, bem fácil de se fazer. É um pedido para que você clique no botão que está aqui embaixo, no botão de curtir e de se inscrever, para que a gente possa criar muito mais conteúdo para você, tá certo? Então, eu vou começar te apresentando o código que eu tenho aqui na minha frente, o código de uma aplicação que eu criei há um tempo atrás. E eu peguei essa aplicação aqui porque ela tem uma imagem Docker que está pesada e eu vou te mostrar o que é que eu fiz para otimizar o tamanho dessa imagem e deixar ela pronta para a produção. E só para apresentar essa aplicação aqui também, deixa eu abrir o Docker Desktop. E como você pode ver aqui, eu tenho meus microserviços rodando aqui já, porque eu vim na raiz da minha aplicação e dei um Docker Compose up-d e build, para ele fazer o build das imagens também desses meus microserviços. Eu não vou te apresentar todos eles, tá certo? Porque não é o foco aqui desse vídeo. Se você quer entender como que essa aplicação e esses microserviços estão se comunicando por detrás dos panos, deixa aqui no comentário, para eu saber que você quer ver como essa aplicação está rodando e as tecnologias por detrás delas. Mas eu quero focar aqui nessa de meetings, né? Que seria basicamente reuniões. Como você pode ver aqui, essa série de microserviços está rodando, tem uns microserviços de categorias, tem um banco de dados relativo a ela também, tem um de reuniões relativas a uma categoria, que elas fazem uma relação, uma comunicação assíncrona, e nesse caso aqui eu só estou rodando meus 2 microserviços, o outro não está rodando aqui porque não está pronto o desenvolvimento dele ainda, então a gente vai focar apenas nesse daqui. E qual é o problema desse microserviço? Primeiro, bora ver ele funcionando, tá certo? Bora só rodar. Bora só entrar nesse container aqui. Ele é a primeira vez que eu estou rodando isso daqui depois de um tempo, então ele vai configurar um terminal de desenvolvimento para mim. Eu vou botar aqui Q para ele fazer quit e utilizar as configurações de default. Mas eu conseguiria otimizar esse terminal para ter umas configurações ou uma visualização mais bonita. E eu vou rodar esse aqui, npm run start dev, para rodar minha aplicação. Start dev. Ele vai rodar aqui o TypeScript, fazer a sincronização com o banco de dados, se conectar com Kafka e começar a printar alguns logs aqui na minha tela. E bora ver se a nossa aplicação vai estar rodando aqui, bora chamar o health check. Beleza, está rodando aqui nessa versão 1.8. Bora ver se a gente consegue pegar as categorias, as reuniões, na verdade, que tem disponível. Ele já botou aqui Docker to Everyone, que eu criei agora há pouco, como você pode ver aqui no timestamp. E agora eu vou criar outra categoria aqui, outra reunião, desculpa, só para a gente ver. Bora botar aqui Docker Multi-Stage Building, que é o que a gente está vendo hoje. Para criar essa categoria, essa reunião de novo, desculpa. E esse aqui é o ID da categoria, que no outro microserviço esse ID está relacionado com esse nome, Programming. Então eu vou criar essa categoria. Nossa, de novo. Eu vou criar essa reunião. Ele vai botar aqui, não tem nenhum participante nesse momento, uma duração de 60 minutos. Tem o nome aqui da minha reunião e se eu listar, ela deve aparecer. Então, como a gente pode ver, essa simples operação aqui desse nosso microserviço está funcionando, mas qual é o problema aqui desse microserviço agora? Você deve pensar, então quer dizer que ele já está pronto para produção. Eu já consigo efetuar minhas operações, já consigo listar e cadastrar uma nova reunião, então significa que meu microserviço está pronto para produção, correto? E não é bem assim não, tá? Porque se você ver, eu estou utilizando essa imagem Docker, deixa eu fechar meu terminal, agora que a gente já viu que essa imagem está funcionando. Essa aqui é a imagem que eu estou utilizando para rodar minha aplicação localmente. E por que eu estou utilizando essa imagem? Geralmente, quando você estiver trabalhando em um time que tem mais de uma pessoa trabalhando em apenas um projeto, você quer abstrair aqueles problemas que todo mundo tem, que está funcionando na minha máquina, mas na máquina de fulano B não está funcionando. E geralmente, grande parte dos problemas que causa isso é as dependências que uma pessoa tem na máquina que a outra não tem. Quando você está rodando a aplicação na sua máquina e você não está utilizando o Docker, algo para isolar aquele seu ambiente de desenvolvimento, significa que aquela sua aplicação, utilizando Node, Python, Golang, vai utilizar todos os recursos que ele tem do seu sistema operacional e também que está instalado na sua máquina. Isso é um problema, porque o outro desenvolvedor pode não ter as mesmas dependências do que você. E por isso que sempre, na maioria das vezes, na verdade, nas minhas aplicações,
eu crio uma imagem Docker apenas para desenvolvimento. Por isso que eu coloco esse ponto dev aqui. Que o que é que está fazendo? Eu estou instalando as dependências necessárias para que essa minha aplicação se comporte certa de maneira correta no ambiente de desenvolvimento. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando, por exemplo, instalando o Git, instalando alguns certificados, instalando um terminal ZSH, já que eu vou estar trabalhando nessa imagem, eu quero ter um terminal mais bonito para poder programar. Estou instalando o curl, caso eu precise instalar algumas dependências ali para teste, o wget também e outras dependências. Estou instalando a versão fixa do NPM, então isso é muito bom também. Estou utilizando a versão fixa do Node, significa que todo mundo vai estar utilizando essa mesma versão do Node, essas mesmas dependências e essa mesma versão do NPM. E aqui eu faço algumas configurações aqui para configurar o meu terminal, que se você ver, agora cheguei aqui, sou desenvolvedor novo, quero trabalhar nessa aplicação. Primeiro, eu poderia rodar essa aplicação aqui isoladamente, fora dos outros microserviços, mas eu vou rodar tudo aqui de uma vez só. Eu tenho esses microserviços aqui nessa pasta Microservices, que está fora do escopo aqui dessa arquitetura de pastas do Visual Studio Code, está uma pasta antes. Então, como você pode ver, eu tenho esse Docker Compose aqui, que vai inicializar todos os meus microserviços de categorias, de minis, de usuários, de autenticação. Mas nesse caso aqui, eu também poderia criar um ambiente de desenvolvimento específico para esse meu microserviço, tá certo? Então, sou um desenvolvedor novo, o que é que eu faria aqui nessa aplicação? Então, Docker Compose up, -build, para gerar o build dessa imagem. Então, a única dependência que qualquer um precisaria para trabalhar nessa aplicação é apenas o Docker, então isso aqui não deve ser um problema. E agora, bora voltar aqui para a nossa pasta. E como é que eu faço agora para interagir com esse meu container? Eu vou dar um docker exec -it para ele interagir com esse meu container e também manter essa execução ativa enquanto eu não finalizar. Vou passar o nome do meu microserviço, que é miris svc, e vou chamar aqui o ZSH para ele iniciar o terminal ZSH que eu instalei dentro desse meu container. Então, se eu der Enter aqui, ele vai pedir para fazer algumas configurações. Caso eu quisesse botar alguns estilos dentro desse meu terminal, vou dizer que não, só dar um quit. Vou dar um clear aqui. E, como você pode ver, agora eu estou dentro do meu container do meu microserviço. Então, se eu der um L aqui, só para ele listar as pastas, você vai ver que eu vou ter aqui apenas que eu vou ter, na verdade, as mesmas configurações, os mesmos arquivos que eu tenho dentro desse meu projeto. Então, aqui eu posso dar o comando de npm, run start prod, para iniciar, start dev, na verdade, para inicializar minha aplicação em ambiente de desenvolvimento, mas como eu já tenho rodando aqui dentro do terminal, ele vai acabar retornando um erro. Tá certo? Então, qual é o problema da gente subir essa imagem aqui para a produção? Qual o problema disso aqui? Então, eu vou abrir aqui o Docker Desktop, só para a gente ter uma melhor visualização. E aqui eu tenho todos os meus microserviços que estão rodando. E aqui a gente vai entrar nesse nosso microserviço que a gente estava utilizando agora há pouco, tá certo? Você vai ver aqui que ele vai ter algumas informações aqui de inspect, qual é a versão do Node que está utilizando, do Yarn, etc. Mas o que eu quero ver, na verdade, é informações da imagem que eu estou utilizando. É isso aqui que eu quero que você pare para prestar atenção. Se eu clicar nessa imagem, olha só o problema dela. Ela tem 1.5 GB de tamanho. Então, você ter uma imagem com 1.5 GB de tamanho no seu ambiente de produção, isso aqui pode facilmente causar problemas na sua aplicação quando ela estiver no ar. E como você pode ver, ela tem esse tamanho aqui porque eu estou fazendo instalação de diversas dependências. Então, cada dependência e cada layer desse que eu adiciono na minha imagem Docker, isso aqui é mais e mais peso para a nossa aplicação. Então, por isso que eu tenho apenas essa imagem aqui, apenas para desenvolvimento. Isso aqui você nunca vai subir para a produção, tá certo? E agora eu vou te mostrar, finalmente, como que é a imagem de produção. Como a imagem de produção deve ser. Então, vou abrir aqui esse Dockerfile. E, como você pode ver, é bem simples o que é que essa imagem aqui está fazendo. E como você pode ver, ela tem dois steps. Então, eu tenho um primeiro layer, que vai ser o build da minha aplicação. E tem um segundo layer, que é para, de fato, fazer a inicialização da minha imagem em ambiente de produção. Então, bora fazer essa análise aqui linha por linha. Primeira coisa, eu defino uma pasta, workdir, para esse layer de builder ser executado. Então, ele vai criar. Então, quando essa imagem Docker ser executada, ele vai criar esse workdir aqui para mim. Eu vou copiar o package.json da minha aplicação, o package.json e o package.lock.json. Vou copiar também as configurações do TypeScript desse meu projeto e vou copiar
a configuração do Babel, que o Babel vai ser o responsável por fazer o build de TypeScript para JavaScript da minha aplicação. Então, o Babel é que vai fazer essa conversão, tá? Eu tenho algumas configurações aqui do Babel, se você quiser ver, que eu estou utilizando um path relativo, estou utilizando alguns plugins aqui também de decorators. Então, isso aqui é apenas a configuração do Babel, para ele conseguir interpretar meu código já TypeScript e converter para o JavaScript. Então, primeira coisa que eu faço aqui é npm install. Agora que eu já tenho um package.json e um package lock, ele vai fazer a instalação de dependência da minha aplicação. Ele depois vai fazer o copy dessa pasta CRC, porque é nessa pasta CRC que está o meu código de fato, a minha camada de aplicação. Então tudo que está dentro dessa pasta CRC deve ser suficiente para poder fazer minha aplicação rodar. Fora isso, aqui na raiz é tudo coisa de desenvolvimento. Eu só preciso desses arquivos aqui para poder instalar as dependências e fazer a conversão da minha aplicação de TypeScript para JavaScript. Então, depois que eu tenho meu código no CRC, eu vou dar esse npm run build, que ele vai executar esses carinha aqui, esse script, que vai rodar o Babel, passando algumas configurações para poder gerar o build da minha aplicação. Depois, o que é que acontece? Agora que eu já tenho o build da minha aplicação, que isso aqui também pode ser compreendido como bundle, bora até rodar ele aqui localmente para você ver como é que funciona de forma visual. npm run build, bora rodar esse carinha. Quando eu rodar esse meu npm run build, você pode ver que é muito rápido isso. Ele criou essa pasta dist, que aqui tem todo o código compilado do meu código JavaScript. Então aqui, como você pode ver, tudo JavaScript, que é muito mais leve do que você ter TypeScript rodando no seu ambiente de produção. E você nunca deveria fazer isso, para falar a verdade. Então, voltando aqui, agora que eu tenho essa pasta dist da minha aplicação, eu vou criar um outro layer que vai utilizar essa referência dessa imagem aqui que eu criei anteriormente e copiar apenas o que eu preciso. Então, a primeira coisa que eu faço é o que? Eu utilizo a mesma versão do Node, porém uma imagem Alpine, que essa imagem aqui tem o mínimo necessário para o Node poder ser executado. Então tem uma imagem bem pequena aqui do Node, apenas para que eu tenha a CLI do Node para poder rodar minha aplicação. Então, de novo, eu crio outro arquivo aqui, um workdir, para eu poder trabalhar. Eu copio as dependências do meu projeto que eu preciso. E agora, qual é a diferença? Eu vou apenas instalar as dependências de produção. Então, como você pode ver aqui no meu package.json, eu não preciso instalar configurações do Babel, não preciso instalar types, que isso aqui é coisa relativa do TypeScript. Não preciso instalar o TypeScript, propriamente falando. Não preciso instalar o TSNode. Então, isso aqui é tudo dependência de desenvolvimento. O que eu de fato preciso para a minha aplicação rodar é coisas que realmente eu precisei até no meu código JavaScript, que seria a biblioteca do Kafka, do Keycloak, do Postgres, do Serialize. Então, isso tudo aqui foi o que eu precisei para rodar minha aplicação no ambiente de produção. Isso aqui, se eu não me engano, eu poderia até botar como dependência de desenvolvimento, mas foi 6 meses atrás, então não bora focar nisso agora. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou limpar o cache para deixar a minha imagem Docker mais limpa ainda. E depois, agora que eu já tenho a Node Module nessa nova imagem, agora que eu tenho o Node Module nesse novo layer que eu criei, a única coisa que eu vou precisar é copiar do builder, que seria esse step aqui de cima. Eu vou copiar essa pasta dist que ele gerou, essa mesma pasta dist que eu gerei aqui em cima. Ele vai gerar nesse layer superior e eu vou copiar desse workdir essa pasta dist que ele gerou e botar nessa minha nova imagem. Então, isso tudo aqui que eu coloquei é apenas para converter meu código de desenvolvimento, fazer as instalações do código de desenvolvimento para a produção e gerar o build desse meu código. E esse meu segundo layer vai ser para instalar apenas as dependências de produção e copiar o build da minha aplicação que eu tenho aqui. E isso aqui é tudo que eu tenho. Isso, na verdade, é tudo que eu preciso para rodar a minha aplicação de forma clean no meu ambiente de produção, tá certo? Depois eu só vou dar um node aqui na pasta dist, que é essa pasta que eu criei, e no caminho para a minha aplicação rodar, que no caso é infra, server, http e server.js. Então, sem enrolação, bora fazer o build dessa imagem aqui, só para você ver a diferença agora de quanto o tamanho dela vai ficar. Então, vou dar um gbrotas aqui, .meetup.meetings.0.1.0.03. Perfeito, acho que assim tá legal. Vai ser a partir dessa raiz mesmo. E aqui ele vai começar o processo do multistage build. Então você vai ver aqui que ele tem esse processo 1, que é do builder. Opa, foi bem rápido porque eu já tinha executado antes, então ele já conseguiu utilizar alguns cache aqui. Então ele gerou o código aqui do builder. E depois do builder, ele fez de fato o segundo stage, que é para fazer a copiação do package.json, instalar as dependências de produção e copiar a pasta dist que ele gerou nesse layer de cima. Então bora ver aqui agora como é que está o tamanho dessa imagem. Vou dar um docls
gbrotas, docker image ls gbrotas meetup meetings igual a 1.0.3, que foi essa que a gente acabou de criar. E olha só a diferença, essa minha imagem agora, ao invés de ter 1.5 GB, tem 192 MB, o que é muito mais leve do que a gente tinha anteriormente. Essa imagem ainda está um pouquinho pesada, mas isso é normal nos projetos grandes que você tem utilizando JavaScript, porque a gente acaba também utilizando muita dependência, que as dependências que acabam pesando a nossa aplicação. Então, por exemplo, se eu der um do Node Modules para ser um SH, olha só, ele vai dizer que esse aqui é no meu ambiente de desenvolvimento, só o meu Node Modules do desenvolvimento tem 351 MB, então ele é muito pesado, então é isso que acaba pesando a nossa imagem. Mas fora isso, se eu der por exemplo, um dive nessa minha nova imagem que a gente acabou de criar, olha só o que vai acontecer, que legal. Isso aqui eu estou entrando na imagem que a gente criou para a gente ver o que realmente contém dentro dela. Então ele vai analisar aqui, beleza, bora vir para a última parte dela. E aqui nesse lado direito do meu terminal, tem dizendo o que de fato a gente tem dentro dessa nossa imagem Docker. Então olha só que legal. Deixa eu fechar tudo aqui, só para a gente poder ter uma melhor visualização. Beleza. Então como você pode ver, tem a pasta bin que não pesa praticamente nada, quase 1 MB, então é irrelevante. A gente pode até ver aqui o que está pesando ela, então parece que é só esse Busy Boy. Então bora ignorar isso. Talvez o Node precise, então bora deixar aí, porque está na imagem Node, não foi a gente que criou. A gente tem essa pasta aqui chamada etc, que é algumas coisas necessárias para o Node rodar. Então isso tudo aqui é o Node que criou para a gente, a imagem do Node, e coisas necessárias também para a nossa imagem funcionar. E como você pode ver, esse 145 MB da nossa imagem está vindo tudo por causa... Opa, tem 25 MB aqui na pasta temp. Talvez a gente poderia até ver como remover isso daqui para deixar a nossa aplicação, a nossa imagem, na verdade, 25 MB mais leve. Mas não bora se importar com isso agora. A gente tem essa pasta user aqui, que é onde a gente deixou nossa aplicação. Se a gente vier aqui no user, isso aqui não está pesando quase nada praticamente. Então deixa eu descer. Opa. User, aqui é a nossa aplicação de fato. User src, como você pode ver, src/app. Então isso aqui é onde está a nossa aplicação de fato. Deixa eu botar aqui. A gente tem a pasta dist e a gente tem a pasta node module. Então como a gente pode ver, a node module dessa nossa aplicação tem 48 MB. Então é um grande fator aqui para a nossa imagem estar pesando. A gente tem até esse local aqui que está pesando 94 MB, que talvez tenha algumas coisas que a gente possa remover futuramente para a nossa imagem rodar cada vez mais leve. Mas isso aqui é só estou te dando a forma de visualizar o que está pesando na sua imagem e o que você pode fazer para diminuir o tamanho dela, tá certo? E é esse conceito de multi-stage build que eu queria te falar também, que ao a gente utilizar multi-stage build com Docker, você pode reduzir o tamanho e a complexidade de suas imagens, o que pode trazer vários benefícios para a sua infraestrutura. Primeiro, que você vai utilizar muito menos armazenamento, pois imagens menores ocupam menos espaço de armazenamento e usam também menos banda quando são puxadas ou enviadas para um hub ou um registry, como um Docker Hub ou um Amazon SR. E quando você tem muitas imagens no seu ambiente Enterprise, isso pode fazer bastante diferença, confia em mim. Outra vantagem que essa estratégia pode trazer também é os deployments mais rápidos das nossas aplicações. Como eu falei, imagens menores significa que podem ser puxadas mais rapidamente, o que resulta em um escalonamento bem mais rápido, atualizações contínuas e também torna bem mais confiável a sua aplicação, pois você só tem o que é necessário para ela rodar naquela sua imagem. Você não tem outros fatores para que possam influenciar de ela quebrar. Então você só tem o que é necessário para a sua aplicação rodar. Então você torna ela bem mais confiável. E principalmente também, o que todo mundo quer trazer para a sua empresa, você vai ter uma otimização de custo e recurso no seu ambiente, pois quanto menor o tamanho das imagens, menores os recursos necessários para executar e gerenciar os containers, o que resulta em uma melhor alocação de recursos e também economia de custos. E como você pode ver, ao incorporar essa estratégia, você pode obter todos esses benefícios e melhorar o desempenho geral e capacidade de manutenção da sua infraestrutura. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Se quiserem ver como eu utilizo essa estratégia com a linguagem Go ou outra linguagem de programação, é só deixar aqui nos comentários. Me fala o que você achou desse vídeo e dessa estratégia, ou se você já conhecia ela também, que eu quero muito saber se você já conhecia essa estratégia ou já utilizou ela em algum momento. Valeu? É isso que eu queria passar para vocês, espero ter agregado para vocês bastante. Um abraço, fui!